Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus, Deus é bom. Senhor, na cidade do nosso Deus, Santo Monte, alegria de esse é o Kids aqui, ó. Mariana é a tia, Letícia, Camila e João são as crianças. Suas mãos, Senhor. Glória a Deus! Exaltada por meu amor. Eu te louvarei por a tua justiça. E cantarei louvores, tu és altíssimo. Cantarei a ti, ó Deus, como viver. Cantarei as suas obras. Tuas mãos,
a terra celebra-te, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Vem, Senhor, vem, Senhor. Com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Amém, amém. Mais uma vez, obrigado, irmã Ellen, irmã Henrique. São bênçãos, esse menino da irmã Elza são bênçãos. Seja bem-vindo, irmão. O pessoal do Divino aí chegando. Irmã Zuleide. Glória. Opa! Tudo bom, meu amigão? Como é que tá? Eita, glória. Povo de Deus, maravilhoso. Meu Pai, que bênção, que obra maravilhosa, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, esse momento, Pai. Abençoa, Senhor, esse momento que vai ser ministrada a Tua Palavra, Senhor. Que os corações, Senhor, agora, Senhor, estejam voltados para a Tua Palavra, Senhor. Que nos mata a sede, que nos mata a fome da alma, Pai. Somente ela, Pai, pode nos restaurar, Senhor, do lamaçal do pecado, Pai. Somente ela, Pai, pode nos tirar, Senhor, das garras do pecado, Pai. Somente a palavra do Evangelho, somente o Evangelho de Jesus, Senhor, pode transformar pessoas velhas em pessoas novas, trazer coisas novas à vida. Então, diante dessa palavra, eu chamo a irmã Kelly Jucá para trazer uma palavra de Deus para essas pessoas. Irmã, tá aí, contigo. Que Deus abençoe a irmã. O Senhor é contigo, irmã. Amém? Pode ficar sentado, ficar em pé. Amém. Paz, irmãos. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer, aos líderes do ministério pelo convite. E a Deus, por ter me dado essa oportunidade de ministrar a palavra dele. E é uma honra. Eu digo a vocês, confesso a vocês, quando eu estou nervosa, eu tenho um respeito muito grande pela melhor idade. Eu acho que, assim, quem me conhece sabe que eu convivo, trabalho com esse público e tenho um respeito, assim, muito grande por vocês. Muito grande. Vocês me ensinam muito, só, assim, com a vida de vocês. Só dá vontade de chegar e querer conhecer um pouco mais. Como é que tá, meu irmãozinho? Estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade de estar aqui hoje. Mas eu não vou nem pedir para vocês abrirem a Bíblia, que eu trouxe apenas um versículo. Glória. Eu trouxe 2 Timóteo 1:5, que diz assim. Tá muito baixo, minha gente? Não, tá ótimo. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice. Estou convencido que também habita em você. Então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te agradeço por cada vida que está aqui hoje, Pai, para aprender um pouco mais sobre ti, Senhor. Nos abençoa e assim como tua palavra nos diz, Senhor, que a tua fé habite em nós, Senhor, que nos fortaleça, que ela aumente mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse versículo, Paulo, ele traz esse versículo, ele expressa nesse versículo a alegria que ele tem, pela vida de Timóteo, pela fé de Timóteo, que é uma fé verdadeira.
né? Então ele se alega através desse versículo, né? Ele demonstra nesse versículo o quanto que ele enxerga em Timóteo essa fé verdadeira. Então, se ele enxerga essa fé verdadeira em Timóteo, isso significa que há uma fé não fingida, né? Uma fé que não é verdadeira. E como é essa fé? Né? Que é justamente aqueles momentos nos quais nós falamos, eu tenho fé no Senhor. Mas quando o sapato aperta, quando as coisas apertam, cadê a nossa demonstração de fé? Não é verdade? É naquele momento ali que as coisas estão e nós devemos mostrar a nossa fé, né? É nesse momento que nós devemos mostrar aquilo que Timóteo aprendeu. Como no versículo diz, né? Que a fé primeiro ele habitou em sua avó Loide, que habitou em sua mãe, e que Paulo estava convencido que agora habitava em Timóteo, né? Então, nesse momento nós devemos demonstrar a nossa fé. Como seria? Porque nós precisamos mostrar a nossa dependência de Deus. A nossa obediência, que através da nossa dependência, da nossa obediência no Senhor, é que nós mostramos a nossa fé nele. Nós temos uma fé que não é fingida, né? Então, Timóteo, ele passou por várias provas, né? Passou por várias provas. E nós também passamos por provas. Que é nesses momentos de dificuldades. Nos momentos que nós estamos passando por dificuldades em casa, na família, com os filhos, com os netos. É nesse momento que nós devemos demonstrar a nossa dependência de Deus. O quanto nós dependemos dele. O quanto que a nossa fé é genuína. É nesse momento. Eu sei que não é fácil, minha gente. Não é fácil. A nossa caminhada como cristã não é fácil. Nós temos lutas diárias. Muita paciência. Devemos ter muita paciência. Quando nós aceitamos o Senhor, nós temos aquela impressão que tudo vai mudar. Nós vamos viver aquela paz, mas não. É nesse momento que as lutas aparecem, que nós devemos demonstrar mais e mais a nossa fidelidade, a nossa obediência, né? Eu ouvi o irmão Fernando falando que a irmã está fazendo 81 anos, né? Ela é a mais idosa? Aqui? Quem é que tem mais? 50? Quem é que tem 50 anos? 60? Na casa de 60? Hã? Levanta amanhã. 70, 68, 70, 80. Então a irmã, a que está fazendo aniversário hoje, né? É a que tem a maior idade, né? E se a gente for olhar assim, minha gente, quantas histórias ela carrega? Quantas histórias vocês carregam? Né? Quantas dificuldades? Quantos problemas, né? Quantas coisas vocês viveram? Se a gente fosse pegar assim, cada um aqui para contar a história, a gente ia ter que se estender. Fernando ia ter que nos aguentar por muito tempo. Né? Ia ter que nos aguentar por muito tempo, era muita história. Apesar que eu vi uma pessoa assim me dizendo que eu estou sentindo falta das visitas de Fernando, porque eu sei que é corrido. Uma pessoa. Mas assim, ele ia ter que nos ouvir bastante, porque a gente carrega muita bagagem. Eu tenho 41 anos e confesso a vocês que eu tenho muita história. Eu tenho muitas coisas, né? Mas eu quero ter a oportunidade, profetizo, né? E vocês profetizem comigo. E ter a oportunidade de estar assim, comemorando meus 80 anos. Cultuando ao Senhor, assim como vocês. No ministério da melhor idade. Em nome de Jesus. Estou toda louca. Então, eu profetizo em minha vida, assim, é algo que eu quero. E eu quero assim como vocês. Porque se vocês estão aqui hoje, né, nesse momento, tá? Se vocês estão aqui hoje, nesse momento, é porque a fé de vocês é uma fé não fingida. Né? Porque vocês sabem, só vocês sabem, as lutas, as dificuldades, as histórias que vocês carregam para chegarem até aqui.
Foram muitas, né? Mas vocês chegaram até aqui. Se vocês olharem em volta dessa caminhada, vocês vão identificar quantas pessoas ficaram no caminho. Foram muitas, né? Foram muitas. Mas eu quero trazer para vocês o quanto que é importante a história de vocês, a vida de vocês. Porque através da vida de vocês, vocês não imaginam quantas pessoas têm vocês como exemplo de fé. Né? Às vezes a gente acha que ninguém está percebendo, ninguém está vendo. Lloyd e Eunice foram apenas um versículo. E ela vem deixando um legado. De geração em geração. Né? De várias gerações. E vocês estão aqui firmes. Às vezes a gente acha que ninguém está percebendo. Mas um vizinho vê as lutas de vocês e diz, olha, mesmo passando por tanta dificuldade, mas eles continuam firmes e indo para a igreja. Mesmo com tanta dificuldade, eles continuam firmes e orando. Eles não deixaram. Né? Às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas estão. E com isso vocês estão passando um legado de geração em geração. Mostrando o quanto que é bom servir a esse Deus. Quanto que é poderoso, minha gente, servir a esse Deus. A saber que a gente tem um Pai que cuida da gente diariamente. Né? Diariamente, mesmo diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, Ele não nos abandona. Porque nós estamos lá firmes. Né? Firmes com Ele. Então, assim, Timóteo, ele teve uma grande oportunidade. Ele teve uma grande oportunidade de habitar, de conviver dentro do ambiente, né, que ensinaram, né, sobre a vida cristã. Então, ele provavelmente, ele presenciou várias e várias vezes a avó dele orando. Provavelmente, ele presenciou a avó dele várias vezes profetizando em momentos difíceis. Né? Quantas vezes ele não deve ter presenciado isso? E em 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo fala: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo que desde quando ele era menininho, ele já aprendeu a escritura. Quando ele era pequenininho, né? E a gente sabe que as palavras, elas nos convencem. Mas o exemplo, ele nos arrasta. Eu tenho 4 anos que eu conheci, assim, um pai, um Cristo na minha vida. 4 anos que a minha vida mudou completamente. Mas eu digo a vocês que o ano passado, até então, eu achava que as minhas atitudes, minha vida, mexia só comigo. Refletia só na minha mudança. Não envolvia com as pessoas que estavam em volta, né? Mas o ano passado, Isabela tinha apenas 5 anos. E foi algo que, assim, que mexeu muito comigo. Eu fui pegar a Isabela na escola, era 5 horas. Eu achei lindo, lindo. Porque, eu não sei se vocês lembram daquelas bibliazinhas do Novo Testamento, aquelas azuzinhas que a gente recebia na escola, né? Tinha o Novo Testamento. E ela saiu, assim, que eles chamam, né? E lá vem Isabela saindo com aquela bíblia assim embaixo do braço, com a bolsa. Eu fiquei muito orgulhosa. O meu orgulho era só porque ela estava com a bíblia embaixo do braço. Só que ali o Senhor ainda tinha muito mais para me ensinar. E quando eu falei, mãe, que lindo, você está com a bíblia. Porque para mim era um orgulho, porque ela não estava com vergonha de estar com a bíblia na mão. Aí ela disse, sim, mãe, eu trouxe a bíblia. Assim, foi para quê, mãe? Ah, porque eu iniciei hoje um discipulado. Eu disse, olha, esse homem ensinando, olha. Assim foi, mãe, foi. Aí eu disse, como foi esse discipulado? Eu peguei a Bíblia, li, ensinei a história de Adão e Eva no Novo Testamento, né? Mas ela leu a história de Adão e Eva para a menina dela. Ela louvou 2 louvores. Ela ensinou que não podia chamar palavrões, né? E ela já marcou com a menina
Para o dia seguinte tinha um novo dia do discipulado, já marcou com outro amigo que também deveria iniciar o discipulado. Mas o que é que o Senhor estava me ensinando? Que o meu exemplo, o que eu estava fazendo, que ela estava vendo, que eu estava discipulando, o fato de eu falar que Deus não se agrada com palavrão, o fato dela ouvir diariamente os louvores lá em casa, né? Então, algo que eu achava que era tão comum, tão assim, mas não, tem pessoas que estão vendo as nossas atitudes, nossos passos, nossos dias e estão seguindo. Isabela está dentro de casa, mas quantas pessoas estão fazendo que a gente não recebe o testemunho? Quantas vidas foram salvas que vocês nem sabem? Que foram através da oração de vocês. Que foram através do exemplo de vocês. Da vida de vocês. Testemunhos esses que nunca chegaram até vocês. Mas o Senhor sabe. De cada um deles. Né? De cada um deles. Eu não fui assim como Timóteo. Timóteo foi criado numa cristã. Eu não fui criado numa cristã. Eu sou lá que é católico, né? Mas eu tenho um exemplo do meu marido, que é pequenininho, ele conheceu a igreja evangélica, né? E com isso, eu vi o exemplo dele de toda noite orar, ajoelhado debaixo da cama. E com o tempo, na pandemia, eu acho que a pandemia mexeu com todas as pessoas, não tem uma pessoa que não tenha sido mexida com a pandemia. De repente, ele parou de ficar ajoelhado. E isso mexeu com a minha vida. E se eu estou hoje na igreja, é por conta disso. Porque eu senti que aquilo ali era importante. Eu quero aquele Deus. E mesmo vendo todas as dificuldades que nós passávamos, ele estava toda noite de joelho no chão. Mas eu não ajoelhava, eu não orava. Mas ele orava. Então eu queria conhecer aquele Deus. Né? Eu queria conhecer esse Deus. Então é sobre isso, a gente conhecer esse Deus que nos fortalece, esse Deus que nos faz demonstrar essa fé, que nos mantém firme nessa caminhada, durante tantos anos, né? Que nos mantém firme nessa caminhada. Então, assim, a gente sabe que dessa caminhada, quantos Timóteos a gente deve ter deixado aí na estrada, né? Eu espero, assim, quando eu estiver assim com vocês, que da minha caminhada eu possa ter formado grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, através do nosso exemplo, da nossa vida, né? E com isso, pessoal, a gente lembrar o quanto que é importante esse legado, né, que ela deixou para eles. A gente se preocupa, como pais, como mães, nós se preocupamos muito no que nós vamos deixar de formas materiais para os nossos filhos, para as nossas famílias, né? A gente se preocupa. E não está errado com relação a isso. Não é errado. Mas quando a gente pensa que às vezes a gente se preocupa tanto, a gente tem uma vida tão cansativa, a gente corre tanto para deixar algo. E a gente sabe que hoje, quando a gente olha ali no mundo, a gente vê que é um dos motivos de tanta destruição de lares, né? Essa briga por conta disso. Mas por quê? Porque a herança é algo que a gente deixa, né? É algo que a gente deixa para alguém. Mas legado é algo que a gente deixa em alguém. É algo que ninguém tira. O legado que vocês deixam na vida de alguém, esse legado ele se multiplica. O que vocês deixam dentro do coração da pessoa, ninguém toma. Ninguém tira. Ninguém. Então, quando vocês sabem que por mais que vocês encontrarem resistência em um filho ir para a igreja, mas vocês sabem o que vocês ensinaram para ele. Né? Por mais que vocês encontrem resistência, que hoje o mundo está querendo pegar os seus netos e ensinar algo, né? Mas o que você ensina, o seu exemplo, vai falar muito mais forte na vida dele do que o que o mundo está querendo oferecer. Né? Então, a gente precisa deixar esse legado de fé para a nossa família. Esse legado de fé para os nossos filhos, né? É isso que a gente precisa deixar. E Timóteo, né? Esse homem de Deus. Se ele é esse homem de Deus, é porque tinha pessoas orando. Como eu sei que vocês oram para a família de vocês, né?
quantas vezes, quantas noites, quantos momentos vocês ficaram de joelhos no chão, né? Quantas vezes? Eu ouvi o irmão Fernando convidando vocês, né, para ser o ministério de intercessão da igreja da CIS. Mas é justamente isso que eu queria deixar no coração de vocês hoje. Que essa geração, ela precisa de vocês. Essa geração, ela não é tão forte quanto vocês. E nós precisamos muito mais, nós precisamos muito mais de vocês do que vocês precisam de nós. Porque vocês chegaram até aqui. A nossa caminhada ainda é longa. Mas nós precisamos de vocês. E como nós precisamos de vocês? Nós precisamos do joelho do chão de vocês. Aleluia. Nós precisamos da oração de vocês. Nós precisamos disso. Essa geração precisa disso. Vocês não têm noção do quanto que esses jovens estão conhecendo algo que não pertence ao Senhor. Mas quando a gente vê que foram vocês que melhoraram o terreno para a gente chegar aqui, que foram através da vida de vocês que muitas igrejas foram levantadas, foi através de vocês que muitas vidas foram salvas. Quando a gente vê, assim, quantos livramentos, quantos acidentes Deus não permitiu, porque vocês estavam orando. Quantas coisas, né, não aconteceram porque vocês estavam orando. Então essa geração precisa que vocês continuem nessa oração. A nossa igreja precisa que vocês continuem nessa oração. Não estou falando da igreja Assis, estou falando da igreja geral. Desse mundo. Gente, eu acho que das melhores experiências que eu vi, assim, que eu já vivi na minha vida é com relação ao retiro. Retiro é algo que me chama muito a atenção, porque dá vontade de você fazer. Você consegue sentir a presença do Senhor o tempo todo quando você vê os jovens estão envolvidos, estão entregues. E você saber, assim, o que está acontecendo com o próximo. A visão que você imagina que está acontecendo com o próximo. E eles estão ali. Então é isso que a gente ora. Para que mais jovens, que mais pessoas conheçam esse Deus. Que mais vidas sejam salvas. Que mais pessoas possam viver esse legado que o Senhor tem nos ensinado tanto, né? Então, assim, eu trouxe uma palavra breve para vocês, mas eu quero deixar que vocês continuem passando esse legado para as gerações de vocês, para os filhos de vocês, para os vizinhos de vocês, para um conhecido, para esse legado de fé verdadeira, esse legado de perseverança, esse legado da presença de Deus que é constante na vida de vocês. Então, que vocês possam permanecer, porque vocês são uma referência para as nossas vidas. Então, que vocês permaneçam firmes, porque nós estamos firmes, aprendendo com vocês. Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que palavra abençoada. Vem direto do trono da graça. Que bênção. A irmã falou de heranças, né, de pessoas que construíram o terreno. O irmão, temos aqui vários exemplos, não vou nem citar de pessoas, né, que foram chamadas há 30, 40 anos atrás e saíram da caminhada e Jesus chamou de volta e os filhos já estão aí, não é, pastoreando, no serviço, né, da vida cristã, não sendo religioso, né, como assim se diz, mas fazendo discípulos, né? Eu estava, enquanto a irmã falava, eu estava olhando aqui um versículo muito conhecido por todos nós, que está lá em Hebreus 11, que diz assim, Hebreus 11, 1, que diz: a fé é a firme convicção daquilo
daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Ou seja, a fé é a realidade, é a convicção, Ou seja, você tem algo que você consagra a Deus. Agora não é para seu deleite, é para Deus. Você consagra a Deus, você entrega a Deus de uma fé de tal maneira que você já projeta, você já diz, aconteceu, entrega e descansa. E aquilo ali se torna real. Agora é sobrenatural. Por que eu vou dizer que é sobrenatural? Porque Efésios 2 vai dizer que até a nossa salvação, ela é de graça. Lembra do texto que eu li logo no início? Que venham, que é de graça. É de graça. Por quê? Porque já foi pago na cruz. A nossa salvação é de graça. Para que ninguém se vanglorie. Ela é mediante a fé. E esta, que é a fé, não vem de vocês. Ela vem de Deus. Ou seja, até a nossa participação na salvação, ela não tem... Quer dizer, e até na nossa salvação, a gente não tem participação nenhuma. Que até a fé, na hora de entrar, de chegar na igreja, de chegar no encontro desse, levantar a mão, até a fé não é nossa. A fé é um dom de Deus, que Ele deposita no nosso coração e diz: é hoje que você vai fazer isso. É hoje que você vai renunciar à sua vida e me seguir. Porque se fosse em sã consciência, quem era que queria, né, perder, olhar para trás e dizer assim: eu quero rejeitar isso, meus ídolos. Meus ídolos não é ídolos de madeira, aquelas coisas que a gente imagina. Ídolos são nossos sonhos, né? São coisas que a gente quer fazer, mas não cabe, né, no coração de Deus. E a gente às vezes vai ter que deixar para trás. Mas é como a irmã Kelly falou com muita autoridade do Espírito Santo, essa questão da fé. Essa semana mesmo, semana passada, da área de serviço, e a gente é provado, a gente estuda, né, a Bíblia, a gente escuta e a gente é colocado na prova, né? Então eu iniciei a semana de trabalho, e sabe aquela semana que você inicia assim meio ruim, sabe, na situação, e o Espírito Santo, você não vai pedir ajuda a ninguém. Se vira, dá teu jeito, jejua, vai jejuar, dá teu jeito. Vai ligar para ninguém, quem ligar vai dizer que está tudo bem, e me virei, cabeça para cima e fui. Um dia antes de sair de serviço, a gente foi para a Serra Talhada para uma reunião. Não sei porque eu fui manobrar a viatura, uma Hilux nova, bati num Corolla Cross também novo, só tinha 20 km rodado, o cara tinha recebido um dia antes. Trisquei, né? Eu nem vi que eu trisquei. O rapaz viu, foi me chamar. Eu disse: irmão, é o seguinte, pega meu número aí, anota, bota para ajeitar na oficina que você quiser. E só liga para mim, diz o valor que foi, que eu pago. Pronto. Eu pago como? Eu pago. Tá pago. O pessoal preocupado, e aquela coisa, o carro é novo, meu Deus, vai ser um absurdo. Só foi eu chegar na cidade onde eu trabalho, Carnalbeira, cheguei lá, o cara mandou uma mensagem: ó, R$1.600. Eu só fui um cortãozinho. Mas causar, sabe como é, né? E eu disse a ele: ó, você merece que seja um serviço bem feito mesmo. E seu carro é zero, seu carro não pode ter gambiarra.
O cara bater no meu carro é velho, pode botar em qualquer canto aí, desamassar com martelo, pintar com pincel, tá tudo certo. Então, um carro zero você tem a hombridade, né, de honrar as suas coisas. Então bota aí meu nome, é Cabo Azevedo, trabalho em tal batalhão, faço orçamento de dado nele aqui, ó, R$1.600. Eu digo, irmão, agora eu não tenho não. Mas tem como, isso era na quinta, tem como na segunda-feira o irmão botar o carro para ajeitar, que eu mando o dinheiro. Segunda-feira até meio-dia. Ele disse, tem. Tarde, umas 4 horas da tarde. Eu fui correr, que eu gosto de conversar com Deus correndo. As pessoas veem às vezes no Instagram eu correndo, pensam que eu estou só me exercitando. Mas ali eu fico conversando com Deus. Eu boto o fonezinho de ouvido, louvor e fico adorando. Eu disse, Deus, não tem condições não, Deus. E pela fé, quem vai pagar é o Senhor. O Senhor já pagou muita conta minha, mas essa é mais uma, Deus. Esse é meu pai, diz que o pai é quem paga as contas dos filhos quando não tem condições. E eu sou um filho desses que dá trabalho, mais novo. Eu tô nem aí. Deus diz, vai descansar, meu filho. Eu até esqueci, cheguei em casa no outro dia, conversando com o Rogério, brincando, aquela coisa toda. Eu nem disse a Rogério, que se eu digo, ela cai para trás. Passou sexta, passou sábado, no domingo. Passou o domingo, não sei se como foi. Não, no domingo, antes de ir pro culto, né? Porque eu fui pregar no Mandacaru, o rapaz mandou uma mensagem para mim. Amigo, sossegue seu coração, eu pago o conserto. Só disse isso, eu pago o conserto. Eu arrumei um meio aqui, eu vou fazer na mesma pessoa, ele disse que vai fazer um preço melhor, eu pago. Não se preocupe não, sossegue, relaxa aí, tá tudo certo. Se você precisar aqui em Serra, estamos à disposição. E eu disse, se você precisar aqui em Salgueiro também, estamos à disposição. Eu dei ligando no telefone, olha o que eu tinha para pagar. Eu olhei para o Rogério disse, você é maluco, meu filho já está pago. Já está pago. Eu digo, imagina se eu digo a ela que tinha que pagar. Eu digo, já está pago, ela quase que dá em mim, irmão. Já, você tem que ter cuidado, meu Deus do céu. Já está pago, pronto, acabou. Isso agora virou testemunho. É fé. Fé, irmão. Quem quer? Essa sua história está bem parecida com a minha também. Eu não sabia que você estava com esse canal com Deus, não. Vou entregar meu boleto a você daqui a pouco. Deu vontade de dizer a ele, irmão, você não quer assim não, da minha conta não. Daqui a pouco você não sai sem levar as contas. Eita, meu Jesus. Mas é isso, irmão. São passos de fé. Alguém aqui tem motivo, assim, de gratidão, assim, motivo que aconteceu algo recentemente na sua vida e que você queira compartilhar aqui com a gente? Tem alguém que queira? Quer, irmão? Ismael. Pode vir aqui, irmão Ismael. É uma satisfação receber o irmão Ismael, meu amigão, amigo do meu pai, da minha família. Muito obrigado, muito obrigado. Muita paz para todos. Meus irmãos, dizendo que ele acabou de contar uma história que foi muito parecida, né, com algo que aconteceu comigo também de domingo passado. Eu estava em casa e saí para ir fazer uma conferência na Caixa Econômica em relação ao saldo que eu tinha, que a gente tinha umas contas para pagar. E quando eu cheguei lá, o meu cartão ficou preso. E alguém que estava ali presente chegou para mim e disse, rapaz, você agora vai ter que ligar para o 0800. E sobre o caixa, tinha lá o 0800, né? O número 0800 004246. O número do telefone que eu liguei foi esse. E, na sequência, fui atendido. Disseram, olha, amanhã, por volta de 10 horas, você volta aí na caixa para fazer um novo cartão à sua conta. O seu dinheiro será reposto na sua conta e você deve tirar um novo cartão. Tudo bem. Então eu saí tranquilo, né? Mas quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha bendita esposa, graças a Deus,
Ela, mas e agora, não sei o quê. Eu digo, não tenha calma, que quem está aqui que nem eu, com a cabeça em tempo de explodir, né? Porque o negócio desse não é tão bom. A pessoa ainda vem alterar um pouquinho com a gente. Aí eu disse, tenha calma, mas também ela, na hora, notei que ela percebeu que eu também não estava bem. Aí ela se afetou, tudinho e tal. E vou resolver. Na segunda-feira fui na caixa, ficou tudo resolvido. Ficou para me confirmar tudo isso na quarta-feira. Cheguei lá na quarta-feira, graças a Deus, tudo em paz, tudo resolvido, sem nenhum problema. A única coisa que falta agora é chegar alguém para de volta. Mas não era bem esse o assunto o qual eu queria tocar. Falei isso porque eu tinha falado ali antes que tinha acontecido algo quase idêntico que aconteceu com ele, nessa circunstâncias diferentes, mas que nós não levamos prejuízo. Isso aí foi uma bênção de Deus. Né? Deus nos deu esse prazer de hoje contar essa história sem levar prejuízo, porque ele antecedeu por nós. É isso. Então, meus irmãos, o que aconteceu comigo esse ano, no mês de janeiro, eu estava em casa e nós combinamos para ir ao sítio, ali no Bogaçá. E no caminho eu resolvi ir primeiro na casa do irmão dela, que nós íamos justamente para a casa dele, lá no Bogaçá. Aí eu, mas a gente vai ver o que lá, a gente vai se casar. Eu digo, não, mas eu quero ir na casa de Joel. E quando eu cheguei na casa de Joel, o meu cunhado, fui olhar as mensagens do meu telefone e encontrei uma mensagem do meu irmão falando sobre a situação de saúde da minha mãe. E minha mãe estava muito doente e estava internada, inclusive na sala vermelha. E dali eu desisti, eu disse, minha filha, eu não vou mais para o sítio, porque minha mãe está nessa situação e eu não vou mais, ela está certa. E ali todos combinaram comigo, voltamos para casa e dali eu viajei para o Recife. Cheguei por volta de 1h da manhã, mais ou menos, no Recife. Na segunda-feira à tarde, foi quando eu ia ter a oportunidade de ver a minha mãe, quando a médica solicitou a família para fazer uma reunião com todos. E ali a médica me chamou e falou que a minha mãe não tinha mais jeito. Pediu para que a gente desse o parecer de sim ou não, se aceitava, se ela houvesse necessidade de ir para UTI, de ser colocado a sonda, que não, ela não admitia nada disso, não queria nada disso, então nós também não vamos aceitar isso. Tudo bem, quando saímos, aí foi visitar a minha mãe. A médica me acompanhou, eu fui o primeiro, porque eu estava distante, e no caminho a médica, chorando, disse a mim que cuidava de minha mãe já há um bom tempo e nunca tinha visto ela naquela situação. Mas, naquele momento, Deus me deu palavras de força para que eu dirigisse essa palavra daquela médica. E eu falei para ela, doutora, não desfazendo na medicina, não desfazendo do seu conhecimento, mas uma coisa eu me digo com certeza absoluta de que nós dois estamos aqui. A minha mãe vai sair daqui andando e vai voltar para casa. Nem que seja essa a última vez. E a médica olhou assim para mim, com as lágrimas descendo dos olhos, enquanto ela é quem deveria estar chorando. Era filha. Mas ela disse, aquela dali eu a tenho como uma avó. E assim foi, com 8 dias depois, para encurtar o assunto, a minha mãe recebeu alta. Antes disso, no domingo, à noite, eu disse, mamãe, amanhã a senhora vai receber alta. Ela, vão mesmo, meu filho, isso sem ninguém ter dito nada a mim que ela ia receber alta. É mesmo, meu filho, vai receber alta amanhã. Aí ela disse, depois você vai para casa, amanhã você vai fazer o almoço que eu vou almoçar com você. Eu digo, depois eu vou fazer o almoço. E eu cheguei em casa, aí cheguei em casa, todo dia aquele negócio todo, falei comigo, eu vou preparar o almoço aqui para todo mundo também vai vir almoçar com a gente. Como ela recebeu alta, eu disse, não, mas vai receber. E ali, quando foi no outro dia, realmente ela recebeu alta. Só que nesse período, aí é onde eu quero chegar, eu quis abreviar tudo, porque a história é longa. Eu pulei trechos pelo meio. E depois eu quero ter um tempo a mais para contar essa história bem direitinho para vocês. Então, o que acontece?
Após isso aí, eu já ter voltado do Recife para Salgueiro, um dia eu, escutando um louvor, me veio na mente, ó, quando eu cheguei ali, que vi a minha mãe naquela situação, e que eu desviei o caminho, né, aquele trajeto que eu ia fazer naquele domingo, que eu soube da notícia que a minha mãe estava naquela sala vermelha, através daquele louvor, me veio na mente uma coisa. Foi que não era a minha mãe quem estava doente, era eu, o enfermo. Aleluia. Eu fico me arrepiando todo, porque não era a minha mãe a enferma. Por que que eu tinha tanta certeza? Eu, uma pessoa que não estava ainda de volta aos caminhos de Deus, e eu tinha aquela certeza de que a minha mãe ia sair dali. A ponto de falar para uma médica que a acompanhava há tanto tempo, a diretora do hospital tricentenário da Violinda, e eu falar isso para ela, com tanta autonomia, como falei várias vezes para meus irmãos. Né? E aquele louvor me deu esse esclarecimento. Mas como eu já tinha dito à minha mãe que eu ia voltar para a igreja, eu fiquei aguardando só aquele dia. E assim aconteceu. Assim aconteceu. E eu quero agradecer a todos vocês, todos mesmo aqui presentes, que me abraçaram por uma causa tão boa que é essa, de voltar a salvação dada por Deus, e todos aqui estão me apoiando. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz e saúde para todos. Ô, irmão, muito feliz. Vocês não sabem, irmãos, eu passei um tempo morando vizinho, mas eu já conheci o irmão Ismael, né, com meu pai, né, tomando uma cervejinha, né, lá com meu pai. E aí, depois eu... São tempos que não voltam mais, em nome de Jesus. Mas eu fiquei surpreso quando eu soube que o irmão Ismael vinha de um lar cristão e que ele tinha quando entrei na igreja, e aí eu entrei na igreja e eu fiquei conhecendo que o irmão Ismael tinha um grande conhecimento da Bíblia, sabe? Pode ficar à vontade. O meu bisavô, por parte de pai, ele era evangélico. Então meu pai já nasceu na família evangélica, minha mãe não, mas depois que minha mãe conheceu meu pai, ela passou a ser evangélica também. Meu pai faleceu em 82 com 84 anos. E a família toda foram criadas dentro da igreja. Depois se desviaram e quase todos já voltaram. Faltava eu e mais um. Esse um está já chegando também. Bora! Agora, sem esquecer que o meu avô, junto com meu pai, né, foram expulsos de uma fazenda em Glória de Goitá, porque o dono da fazenda descobriu que meus avós e meu pai eram evangélicos. E dali expulsaram ele da fazenda. Mas eles não deixaram Cristo de lado para seguir o dono da fazenda, porque precisavam sobreviver através daquele serviço. Deus dá aquilo que nós precisamos na hora certa. E meu pai renunciou o emprego junto com os seus pais, meus avós, e seguiram a Cristo e sobreviveram por todo o tempo. Amém. Amém, irmãos. Amém. É justamente sobre isso, irmãos. Quando eu falo sobre visitar idosos, é uma bênção. Porque ontem mesmo a gente foi visitar a Irmã Maria. Irmã Maria disse, olha, Irmã Maria não usa óculos, ela não tem, é impressionante. Uma mulher de 80 anos, mais de 80 anos, não usa óculos, não tem problema de vista. Ela bota a Bíblia do lado, ela acorda de madrugada, né, Irmã Maria? Ela pega a Bíblia, vai ler, aí pega no sono de novo, aí acorda, aí vai orar. Aí antes, vai ler de novo. Isso com 80 anos, 81 anos. Então assim, para mim isso é um exemplo. Eu olho e digo, eu sou um fraco na fé. Eu tenho que aprender com esse povo. Eu tenho que aprender com essas irmãs. Tá entendendo? Eu tenho que aprender com esses irmãos, com o Pai do Senhor,
Ou fica ou abandona. Não, eu saio, eu abandono o emprego, mas o meu Deus não. E quantas vezes a gente renuncia ao nosso Deus por causa de um... Às vezes a gente pensa que não está abandonando nosso Deus, mas a gente está por causa de uma proposta, de alguma coisa. Às vezes a gente está falando uma coisa que desagrada a Deus e a gente está abandonando nosso Deus. Está entendendo? Por isso que Paulo também escreve a seus discípulos dizendo que a conduta nossa ela tem que ser, não religiosa, assim, é mais tratar o outro com amor, com respeito, mas assim, nos tratando como sendo filhos de Deus, para que uma pessoa olhe e diz assim, rapaz, vamos supor, Fernando parece mesmo com o Fernando, olha o andar dele, olha o jeito dele, Fernando é filho de Deus mesmo, olha o jeito dele, olha as coisas dele como é parecida com as coisas de Deus, Ele perdoa, ele é uma pessoa generosa, ele é paciente, ele é amoroso. O cara faz tudo de lateral. Não, ele pode ser filho de outra pessoa, agora de Deus ele não é não. Amém, irmão? E para finalizar, irmãos, esse momento, esticou, mas eu queria aqui trazer a irmã, chamar aqui a irmã Coca, a irmã Socorro, e a sua neta, a irmã Vitória. Quer vir, irmã Vitória? A irmã Vitória. Pode vir com a irmã Socorro. A irmã Vitória. É só para apresentar, irmã, a igreja, para a gente fazer uma oração pela irmã. Irmãos, a irmã Socorro, ela já era na nossa igreja. A gente fez uma visita a ela essa semana. E nessa visita a gente identificou, que a irmã Vitória estava precisando de oração, estava passando por algumas dificuldades emocionais, A tia dela, a filha da irmã Coca faleceu há alguns dias aí, e era muito apegada, e a gente... Domingo ela foi passar no domingo junto, só na segunda. E ela teve ela estava sendo um pouco oprimida. E aí a gente viu o cenário, mas assim, ela fez uma confissão de fé, ela tem 9 para 10 anos, mas já tem consciência, das coisas, já tem consciência do que é o pecado, já tem consciência do que é a salvação, e fez essa confissão em casa, na frente dos pais, na frente da avó, e estamos aqui somente para, na frente da igreja, na frente da congregação, ela reafirmar ou confirmar essa confissão, porque tem que ser a gente aceita com o coração, e confessa com os lábios, e a igreja ela somente liga aquilo ali na terra e Deus liga no céu, essa salvação, sabe, tá entendendo? E irmã Vitória, a irmã aceita Jesus como seu único, legítimo e suficiente Salvador. Aceito. A senhora aceita Jesus como seu único, legítimo e suficiente Salvador, e que não há outro que possa interceder pela senhora, que só Ele pode proteger a senhora, a irmã, que só Ele, somente Jesus, pode salvar a irmã das garras do pecado, livrar das opressões do inimigo. Sim. Amém, irmãos? Alguém poderia orar pela irmã? Rogéria, pode orar rapidinho pela irmã? Irmã, isso é fruto, irmãos, isso é fruto do Ministério dos Idosos. A gente sai para fazer visitar os idosos e aparece
Vamos nos colocar de pé, estender nossas mãos para cá, para a vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por este momento, Senhor. Obrigada por cada vida que aqui está. Nós te apresentamos, Senhor, Vitória. Senhor, nós te pedimos que o Senhor a proteja, a guarde, a livre de todo mal. Que o Senhor firme cada decisão dela, Senhor. Que o Senhor firme essa decisão que ela tomou. Protege ela, Senhor. A abençoa. Que ela cresça, Senhor, na fé e no conhecimento do Senhor cada dia mais. Que o Teu Espírito Santo seja com ela, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Agora a gente vai cantar parabéns para nossa irmã Maria, que hoje está completando um ano. Oh, glória. Né? Amém. Vamos lá cantar parabéns? Parabéns a você nessa data querida, muitas Felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Ô, glória! Viva! Deus abençoe. Eu gostaria também que esse parabéns fosse para uma filha minha que também está completando hoje. Amém. Quer cantar de novo? Vamos lá, parabéns Pensa você nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Qual é o nome dela? Ingrid. Viva Ingrid! Viva! Amém. Amém. Vamos lanchar agora. Fiquem à Ingrid, minha filha, vontade. esse é o presente. Viva que o esse seu pai encontro! Deus te manda. Amém! Deus te abençoe e traga essa netinha para mim o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vai ficar gravado, vai ficar. Vou mandar o